Olá, sejam bem-vindos a mais um RenovareCast, o podcast da Renovare, Urologia e Andrologia. E hoje nossa casa está cheia. Ah, muito bom! Estamos no nosso 11º, 12º episódio. Quiser ter uma novidade aí para vocês esse mês de novembro. E estou eu, Rayana Gondim, urologista pediátrica da Clínica Renovare, e mais uma vez junto com o Rodrigo Villalva, meu co-host e esposo, como ele gosta de ser apresentado. E hoje vou deixar você apresentar os nossos outros dois convidados ilustres. Bom, vou começar. Bom dia primeiro, né? Olá, pessoal. Vou começar primeiro pelo prata da casa, né? Sim, sim, que não é convidado, né? É nosso sócio. Dono. Né? Dono, cofundador da Renovare. Já veio aqui com a gente no primeiro episódio, né? Quem não viu, é muito legal. Porque conta a história, né? Tá errado, né? Tá errado. Quem não viu, tá errado. Melhore. Obrigada. Então, vale a pena voltar lá no primeiro. E Dr. Osei Aquamoa Júnior, meu amigo, padrinho, afilhado, compadre, é tudo, entendeu? E parceiro de cirurgia, de medicina, de urologia e de vida, né? Irmão de vida, exatamente. Então, Dr. Osei, e temos também Dr. Marcos Trindade, também um amigão nosso, um parceiraço da Renovare. Marcão, ele é oncologista clínico, trabalha no grupo Oncoclínicas, ele fez residência no Hospital de Base aqui do Distrito Federal, e o foco dele é em uro-oncologia, né? Câncer relacionado à urologia. Então, vocês dois aí, fala um pouquinho de vocês, vamos lá. Sim, né? Exatamente. Obrigado, pessoal, pelo convite. Eu sou Marcos Trindade, sou da Oncologia Clínica. Prazer estar com vocês aqui da Renovare, são amigos, né? Rodrigo, José, Rayana. E a gente vai falar hoje sobre câncer de próstata, um mês que é importante pra gente, que é o mês de conscientização, né? Para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Esse é um podcast bem interessante, né? E, assim, trazer o Marcão aqui é uma coisa que deixa a gente muito lisonjeado, né? Porque o Marcão é uma referência na cidade, quiçá nacionalmente, é nacionalmente também, né? É muito viajado, internacionalmente também. Uhum. Então, sempre que a gente conversa com o Marcos, assim, é muito produtivo. As aulas, as palestras do Marcos são muito produtivas, assim, quando a gente pode, a gente faz questão de participar. Então, eu estou aqui hoje também como ouvinte e muito animado de participar e acrescentar um pouquinho aí nesse nosso podcast de hoje, num tema que a gente gosta tanto. Né, Rodrigo? Verdade, que a gente gosta tanto, discute tanto, e que sem dúvida não passa uma semana sem falar com o Marcos sobre isso. Novembro Azul é um marco, né? Porque nacionalmente, na verdade mundialmente, existe a campanha do Novembro Azul. É um mês que traz conscientização para a população masculina. É uma população que busca pouco, né? A ajuda médica de rotina, digamos assim. E aí, a ideia desse podcast do Novembro Azul não é só falar sobre próstata, é falar sobre saúde masculina e quão importante ela é para toda a família. Porque quando o pilar da casa adoece, todo mundo adoece junto, né, gente? Então, a ideia é conscientizar vocês que estão aí escutando a gente, quão importante é essa avaliação precoce, que muda o jogo. Muda completamente a regra do jogo lá na frente, né? Exatamente. O que a gente fala em câncer de próstata seria o ápice, assim, o mais grave, vamos dizer assim, do problema com o homem, com qualquer pessoa, mas, né, falando de homens. Só que antes disso, você tem toda uma história, né, que você precisa avaliar, e o fato de você fazer o acompanhamento e cuidar da sua saúde faz com que você descubra um câncer que você, né, venha a ter precoce, e isso faz uma diferença absurda no resultado depois, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Perfeito. Então, é um tema muito legal e com pessoas maravilhosas para discutir ele hoje. Para aquecer os motores, assim, o que faz, o que trouxe você, ou brilhou os olhos de vocês para trabalhar um pouco com saúde masculina? Tá. Saúde masculina, ao meu ver, ainda é a gente tem uma carência em relação a falar sobre isso, a atuar sobre isso. O homem ainda tem aquele mito que a gente precisa até passar por cima dele de não vulnerabilidade, né? O homem, ele se sente forte, ele se sente que não vai adoecer, e a função dele, como você falou, é sempre o sustento da casa. A gente vive numa sociedade paternalista ainda.
E é muito importante que a gente comece a ter atenção para esse tipo de atendimento, né? O homem precisa de ser visto, o homem precisa de acompanhamento, de prevenção, de diagnóstico precoce. E a gente tem uma carência na sociedade de centros de saúde, seja em âmbito privado, seja em âmbito, né, público, que cuidem da saúde masculina. Então, quando eu fiz oncologia e eu comecei a estudar doenças que eram correlacionadas à uro-oncologia, isso me chamou a atenção, porque ainda tinha espaço para a gente fazer algo mais. O que a gente já via em outras áreas da oncologia, na uro-oncologia ainda estava engatinhando. Hoje está mais bem estabelecido, mas ainda tem um caminho longo para a gente percorrer. Até de acolhimento mesmo desse paciente, né? Eu gosto sempre de citar, Madrinha, eu acho que eu citei isso naquele nosso primeiro podcast que a gente fez, que foi aquele trabalho da SBO lá de 2001. Sim. Falando do acesso, da vontade, do desejo do homem mesmo procurar saúde. A gente está falando de criar mecanismos para poder a gente procurar, mas a vontade parte da gente, na maioria das vezes, né, Marcos? Sim. Rodrigo e Rayana. Então, assim, o trabalho desse BU falava para a gente que até os 45 anos de idade, quase 50% dos homens não procuraram assistência de saúde para nada. E aqui a gente está falando de oncologia, de câncer. Isso é um dado impactante demais, né? Demais. Impactante demais. Então, esse cuidado com a saúde é muito importante. É uma coisa que saiu agora, né? Até fiz uma postagem recente sobre isso. O Ministério da Saúde mostrou que as meninas vão 18 mais vezes ao ginecologista do que os homens vão ao urologista. Então, esse cuidado começa lá comigo, lá atrás, conscientizando essa família e essa criança que ele precisa do acompanhamento ao longo da vida. Porque para a mulher é muito fácil, né, Marcos? Você, poxa, uma vida inteira, sua mãe te levou ao ginecologista, depois que você crescer, você vai continuar indo. Se o homem ele não teve esse costume, se o homem ele não teve essa adaptação, é muito mais difícil. Com 45 anos, ele marca ali na agenda dele. 45 anos, 50 anos. Ai, meu Deus, eu tenho que ir no urologista. Isso se torna um peso para ele. É um marco, assim, então. Perfeito. Eu acho que essa educação, né, essa conscientização, na verdade, em relação a gente ir mais cedo ao médico, procurar ajuda em relação à prevenção, a entendimento, a tirar dúvidas, isso a gente tem que estimular os nossos filhos desde cedo, né? E eu não falo só a parte oncológica, né? Eu estou falando de educação sexual, de vacinação, né? Que é uma coisa que a gente precisa falar hoje para meninos também. E principalmente naquele grupo de jovens que na família a gente já tem o diagnóstico de câncer de próstata, faz imperativo essa conversa vir de forma antecipada. No café da manhã. No café da manhã. Sim, acho que é por aí. Porque, até indo um pouco mais avante na discussão, quando a gente está falando de câncer de próstata, a gente está falando dos fatores de riscos, que são esses fatores de riscos, né? Claro. Marcão, é a raça, histórico familiar, então são coisas não tão palpáveis, assim, não tão ocupacionais, você vai comer isso, você vai fazer isso, então é um papo que a gente precisa ter de forma precoce, né? Existem fatores genéticos que esse a gente não vai conseguir mudar hoje, mas a gente sabe que o câncer de próstata tem relação com o que a gente faz, né? Fatores relacionados ao nosso ambiente, né? A gente tem que estimular, tem que orientar o jovem que o paciente que não faz atividade física regular, ele tem mais chance de ter câncer de próstata. Se ele come mal, ele tem mais chance de ter câncer de próstata. Se ele não faz atividade física, se ele está com sobrepeso. Então, assim, são vários fatores que a gente precisa, né, desde cedo trabalhar e instruir essa população jovem que eu vejo cada vez mais, né, acomodada, sem vontade de fazer atividade física, comendo mal. A gente precisa mudar isso. Acho que se a gente fizer uma retrospectiva de todos os nossos podcasts, a pauta, atividade física, boa alimentação, ela teve em absolutamente 100%, todos. 100%. Porque a gente está aqui falando de saúde. E é fundamental. A nosso propósito não é falar de médico para médico, é conscientização da população, é um entretenimento mesmo para vocês. Então, quando a gente fala de medidas simples, aquelas todo mundo sabe que tem que comer bem, todo mundo sabe que tem que fazer atividade física, mas então vamos começar a fazer, porque é aí que o jogo vira, é aí que as coisas começam a acontecer. Que quando você tá ali fazendo atividade física, comendo bem, você quer se cuidar mais. E aí talvez desperte até esse desejo de ir ao médico. A ASCO hoje preconiza, isso daí está no site da ASCO, está no guideline da ASCO, que é a Sociedade Americana de Oncologia Clínica. 30 minutos de atividade física diariamente faz toda a diferença em relação à prevenção de vários tipos de câncer. Então, voltando nisso, né, que quando você cuida da sua saúde, você além de ter a prevenção, se por um acaso
acontecer de você ter um câncer, o seu tratamento, a sua recuperação é muito melhor. Você cuidar da alimentação, atividade física. Então, assim, o que a gente está falando aqui não é que se você fizer atividade física, tomar bastante água, tiver uma alimentação saudável, você não vai ter câncer. Não é isso. Existe ainda a chance de você ter. A gente está diminuindo a chance de ter câncer e quando aparece, o tratamento é completamente diferente do que quando a gente pega um paciente obeso, que fuma, diabético. Então tem todo um quadro junto, né? Isso faz muita diferença. Eu acho que nós temos 2 tabus diferentes. O primeiro tabu é aquele paciente que chega lá, no seu consultório, para a primeira consulta, tudo o que ele não queria era estar ali. Assim, ele evitou ao máximo, ele chegou na recepção e foi embora numa primeira vez, ele falou pra mulher que não podia esperar, né? Porque isso acontece, a gente sabe muito bem disso. Como é que você faz, às vezes, pra... não é desmistificar o tabu, não é isso, mas é pra mostrar pra ele que, cara, o jogo, a sua preocupação, o seu interesse vai muito além do que só um exame de toque, do que só um exame de PSA. E eu acho, Madrinha, que a conexão está exatamente nisso. Quando a gente fala do Novembro Azul, desse cuidado da saúde, a gente sempre tem que trabalhar esse cuidado assim integral. O que eu tenho feito com os pacientes hoje em dia? Vender ou trabalhar essa ideia da urologia como uma saúde masculina. Perfeito. Né? Então, assim, a gente está aqui, sim, para fazer um exame inicial da parte de colesterol, da parte de glicose, da parte de tireoide. Conta com a gente como sendo esse braço aliado à sua saúde. Perfeito. Então, é quebrar um pouquinho esse paradigma que ele vai chegar lá e vai tomar um toque retal. Uhum. Então, assim, esse é um papo interessante para a gente ter também, mas é entender que o paciente está ali para ser acolhido, para ser entendido. Ah, doutor, o senhor consegue... A mudança minha no consultório está, inclusive, nesse tipo de comportamento, no sentido de, doutor, o senhor vai pedir alguns exames para mim? Eu pergunto para o paciente, tem algum exame outro que você queira fazer, do cardiologista, do endocrinologista? Porque eu acho que a gente precisa trabalhar esse conceito da saúde assim de uma forma bem integral. Então, nossos pacientes, você sabe, né, madrinha, vão muitas vezes acompanhados da filha, da esposa, são aqueles pacientes, às vezes, mais retraídos que a esposa interfere bastante na consulta. A esposa responde as perguntas, gente, é desesperador. Então, é exatamente como você falou, aquele papo que o paciente chega no consultório falando, doutor, eu não queria vir, quem me trouxe foi minha esposa. Aí ela fala, e ele não dorme, e ele não faz xixi, e ele, e ele... Porque, assim, muito comum né, gente, pediatra, beleza, a mãe tem que falar pela criança. Agora, quando você pergunta, o senhor dorme bem? Não, doutor, ele não dorme. O senhor acorda pra fazer xixi? Esse é claro. Não, e ele sempre fala, não. Aí a mulher, levanta sim. Várias vezes, doutor. Chega a ser engraçado. Não mente, ainda fala assim, não mente pro doutor. Não pode mentir pro médico, não. Assim, o senhor tá bem? Passou bem? Não, eu tô bem, doutor. Não, você não está bem. O outro tabu muito forte que tem é quando fala assim, eu vou te encaminhar para um oncologista. O paciente, ele vê na cara dele 3 dias de vida. Eu digo isso, eu tenho uma história pessoal, né? Só um parênteses aqui, até bastante engraçado. 2015, eu tive um problema, tive uma intoxicação importante. Ri não, que minha mãe quase morreu. Eu tive uma intoxicação importante e, assim, fiquei internada uma semana. Fiz uma gastroenterocolites, fiz uma endocardite bacteriana, fiz uma hepatite medicamentosa. Foi um caos. E, assim, várias coisas deram errado aqui dentro, gente. Só resumindo. E aí, um dos clínicos que estava passando... E todo dia aparecia uma coisa diferente. E todo dia aparecia uma coisa diferente, melhorava uma coisa, não descobri o que era. Eu fui descobrir o diagnóstico lá pelo 10º dia de internação. Nesse processo, cada dia tinha um colega que passava a visita na enfermaria. E um dia era um oncologista. Ele estava como clínico, mas no jaleco dele estava escrito fulaninho de tal, não lembro o nome do colega agora, oncologista. Minha mãe, ela pegou esse aqui, empurrou no corredor assim, ó. Eu fazia residência em Salvador, então eu vinha final de semana. Então, quando eu cheguei na sexta-feira à noite, eu já fui direto pro hospital, tava, né, tentando entender tudo. E aí, cheguei direto ao hospital. Quando eu cheguei no hospital, minha sogra me tirou. Quando eu tava entrando no quarto, ela me tirou do quarto, assim, me empurrou na parede e falou, você me conte tudo que está acontecendo. Não minta pra mim. Não minta pra mim, E eu falei, ué, mas eu não tô sabendo de nada. O que aconteceu? Eu também não tô sabendo. O que aconteceu? Sim. Não, você sabe sim. Eu falei, o que aconteceu? Veio um oncologista aqui ver Rayana e ela tá com alguma coisa séria, eu sei disso. Você não mente. Aí eu fui entender. Falei, oncologista, também não tô sabendo. Quando eu fui ver, eu falei, não, é porque o colega é oncologista, mas não tem nada a ver, não tem câncer, não tem nada, graças a Deus.
Mas existe um marco, né? Existe. Me conta desse tabu. E a oncologia, o nome, né, por si, há 2 décadas, 3 décadas atrás, o câncer era a doença que as avós nem gostavam de falar o nome. Aquela doença que não pode ser falada. Não pode ser falada em casa. Então, uma das missões nossas, né, eu digo talvez seja a missão mais difícil nossa do consultório, é exatamente isso. A gente tentar passar para o paciente que a medicina evoluiu e a oncologia foi uma das áreas da oncologia que mais evoluiu. E explicar para ele que o diagnóstico de câncer não é uma sentença. Sim. Né? 70% dos cânceres hoje são curáveis. Olha, esse número é importante. Então, a gente precisa passar essa tranquilidade para ele e para a família. Entendeu? Então, uma das missões nossa como oncologista é exatamente isso. Quebrar esse estigma, mudar esse paradigma e trazer leveza para a consulta. E a gente precisa fazer isso, porque é nessa consulta de acolhimento, quando o paciente chega para a gente, que você tem a possibilidade de virar essa chave. Se você não faz isso na primeira consulta, a relação já fica quebrada. Sim. Então, é muito importante que a gente faça isso para que a gente passe essa mensagem de que o câncer não é o final da vida. Sim. Né? É um diagnóstico que existe e tem que ser tratado. É isso que tem que ser pontuado. E isso é importante pra caramba o que você está falando, porque assim, é um papel inclusive nosso, porque quando chega o paciente, por exemplo, com a doença inicial, é muito fácil a gente conduzir tratamento. Sim. E assim, fácil no sentido assim, o papo, né? A gente conduz o tratamento falando que o senhor tem uma grande chance de cura, né? Sim, essa palavra é muito marcante para eles, essa palavra né? precisa ser moldada, Cara, né? Porque a gente, falando de câncer de próstata, a gente pega paciente com doença inicial e às vezes o paciente não tem a doença inicial. Sim. É o paciente que a gente, como sempre, vai compartilhar com o Marcos e vai seguir caminhando junto. Mas quando a gente fala para ele que ele tem uma doença que fugiu um pouquinho daquele critério do tratamento unimodal, Marcão, ele já fica achando que ele já está na terminalidade. Sim, né? sim. E tem, no câncer de próstata especificadamente, você pode falar melhor do que eu isso, tem um caminho tão longo, né? Até esse processo, né? É claro que o termo, a palavra cura, para o paciente é um bálsamo, né? Sim. É o que ele quer, é o que ele quer ouvir, o que a gente quer passar para ele. Só que tem casos que a gente não consegue chegar a essa definição e a gente não pode omitir isso do paciente. Perfeito. Então, é mostrar, como você falou, Zé, que a jornada do paciente oncológico, ela é longa. Uhum. E ele pode começar numa fase precoce, mas ele já pode também entrar nessa jornada numa fase um pouco mais avançada. Sim. Mas que ele vai ter um caminho longo. A gente tem diversas opções de tratamento. Né? Câncer de próstata, então, tanto de recurso terapêutico que a gente tem hoje. Sim. Então, é passar essa tranquilidade, que na maioria das vezes ele não vai morrer do câncer de próstata. Perfeito. Isso, ele vai conviver com o câncer de próstata. É um corte interessante. Ele vai conviver com o câncer de próstata. Eu costumo dizer no consultório para os pacientes que quando você recebe essa notícia do câncer, você vai começar a enfrentar uma guerra contra o câncer. E que dentro dessa guerra você tem várias batalhas que você vai vencer as batalhas para você conseguir chegar no final e conquistar essa guerra. Então, assim, aí eu divido por passos, né? Então, para agora, o que você tem que fazer? Pronto, agora a gente tem que estadiar o câncer. Então, você vai fazer exame o mais rápido possível, a gente vai entender como é que está esse... estadiar e estudar um pouco mais, entender isso, em que pé está a extensão dessa doença. Analisar melhor esse câncer. E aí, a partir daí, a gente vai pensar nos tratamentos. E aí, como o Marcos falou, é uma jornada. Tem trocentas possibilidades, entendeu? Então, tem que focar em cada passo primeiro. Senão, se você for pensar lá na frente, como é que pra eu ganhar a guerra lá? Como é que eu... Não, mas se você não fizer isso aqui primeiro, você não vai conseguir. Isso que você falou é muito interessante, Rodrigo. Porque, assim, principalmente para o paciente metastático, você tem que dar informação para ele, assim, olha... A gente tem diversos caminhos, a gente tem várias armas para combater essa doença aqui. Metastático seria o que só para o pessoal... Já se espalhou. A doença metastática, pessoal, é a doença que saiu da região de origem da doença e foi para outros lugares. E quando a gente chega para um paciente que tem doença avançada, e a gente fala que ele tem várias armas, que tem muitas opções de tratamento, não encher muito o paciente de informação. Dê um objetivo que ele consiga alcançar, que ele consiga enxergar, olha, nós vamos fazer esse tratamento com a previsão de daqui a 3 meses a gente te reavaliar, se tiver tudo bem a gente segue, se não tiver a gente muda a estratégia. Não transformar aquele momento que já é difícil para o paciente em uma coisa muito complexa. Tem que simplificar o problema para ele aderir ao tratamento.
Sim. Porque se você mostra todo aquele fluxograma, ele se desespera, né? Fala assim, eu não vou conseguir vencer todas essas etapas, eu não vou conseguir passar por tudo isso. E aí entra um papel muito, muito importante, e graças a Deus lá na Renovar a gente tem essa oportunidade, e na Oncoclínicas também, de trabalhar de uma maneira multidisciplinar, que é o papel da família e o papel da saúde emocional em todo esse processo, né? Então, como é que você traz essa família para perto de você? É importante isso daí. A gente, na primeira consulta, a gente tem que abordar, né, falar da importância do apoio familiar, de ter alguém ao lado, né, para ser o esteio, para ser o braço que ele vai precisar naquela hora que ele tiver claudicante, que ele tiver inseguro. E a gente vê muito isso, né? A mulher, ela é muito mais parceira do homem no câncer do que o homem em relação à mulher. Quando o homem tem câncer de próstata, a mulher vai na consulta. Na primeira e em todas as consultas. Quando a mulher tem câncer de mama, o marido vai geralmente na primeira e depois não vai mais. Porque ele tem outras demandas. Na justificativa de ter outras demandas. Exatamente. Aquilo que a gente conversou lá atrás. Que o homem, ele tem aquela função de ser o esteio da família, de ter o papel de ser o provedor e que ele tem que trabalhar, tem que continuar a vida até para manter aquilo ali. Mas ele precisa entender que naquele momento o que a mulher dele quer é a presença. É a presença dele, o apoio, o acolhimento. Só o apoio. Entendeu? Sim. Eu vejo muito isso. Câncer de próstata, o homem é muito bem amparado pela família. Muito bem amparado pelas filhas, pela esposa, né? E a gente precisa que esse conceito de apoio, de rede de apoio, né, que é uma coisa que a gente fala muito hoje, seja transmitido também para os outros tipos de câncer. Legal, ele se estenda um pouco mais. Além do apoio familiar, que talvez seja o mais importante, aliás, talvez não é o mais importante, a gente hoje tem uma especialidade que é a psico-oncologia e que ajuda demais, né, como manejar esses processos, essa angústia, né, ajuda a família a se posicionar diante de uma doença dessa. Então é muito importante ter uma equipe multidisciplinar. Até porque a família às vezes adota uma postura de coitadinho. Sim. E não é isso que o paciente quer, né? O paciente, ele não quer, o homem, ele nunca vai querer ser visto como o coitadinho da história. Então, ele pode ser visto como o que está enfrentando uma batalha, que está enfrentando uma luta, mas a pena, e aí eu acho que a psico-oncologia, ela entra, seu papel como filho é apoiar, mas não é passar a mão na cabeça, não é tratar como um inválido, como, né? Então, isso é bem legal. A psico-oncologia, tanto para o paciente como para a família, né? Que você está falando, né? Sim. Então, isso é importante mesmo. A parte nutricional também é muito importante, né? Você fazer um acompanhamento nutricional, porque tanto para você enfrentar uma cirurgia ou um tratamento, como depois do tratamento, que você, às vezes, consome um pouco, né? Dos nutrientes, vamos dizer assim, do seu corpo, né? Você fica mais fraco mesmo, né? Não seja tem pela jeito. cirurgia, seja exatamente. Tratamento então, e aí entra um reforço, claro, lá na clínica a gente tem um nutricionista que é focado nessa parte de oncologia, sabe, Marcos? Mas é importante a gente ter esse conceito mesmo, como o Rodrigo falou, do conceito antes, depois e durante o tratamento, né? Porque a equipe multidisciplinar ajuda a gente em vários cenários, né? A gente está falando também do pessoal da fisioterapia, por exemplo, do assoalho pélvico, que é um braço muito importante para a gente. E reabilita, né? Especialmente nos pacientes cirúrgicos, né? Então, assim, a gente está falando de cuidados antes de a gente fazer uma intervenção, logo nos primeiros dias depois e durante algum bom tempo depois. Sim. Então, essa equipe multidisciplinar, de fato, tem que ser integrada ao tratamento desde o momento do diagnóstico, quiçá da primeira vez que o paciente veio ao consultório. Eu vou fazer agora algumas perguntas que eu acho que todo paciente quer fazer, né? Aquelas perguntas com certeza as mais procuradas ali no Google. E aí vai ter uma rodinha quente aqui. Um crossfire. Um crossfire, exatamente. Agora, vou vingar vocês. Tudo aquilo que você quer saber é agora. Rodrigo, o exame de toque, ele é necessário? Hoje em dia ainda é necessário fazer exame de toque. A gente está diminuindo mais a frequência, né? Então, toda consulta, antes, né? Isso. Antes você fazia com 45, aí já passou para 50 anos, se você não tiver histórico na família e nem for da raça negra. Se for, você tem que fazer com 45. Mas a gente repetia esse exame de toque todo ano. Uma vez por ano você tinha que fazer exame de toque. Hoje em dia você já pode espaçar mais isso. Então você fez 1, 2 exames de toque, tá tudo normal, o PSA tá bem, você tá sem sintomas.
Então, você consegue espaçar mais 2, 3 anos sem fazer o exame de toque. É uma coisa que, com o tempo, provavelmente vai espaçar mais ainda, mas ainda é necessário. Não tem como a gente ficar sem o exame de toque, porque existem alguns subtipos de câncer de próstata que não alteram os outros exames. Então, você precisa dele para te ajudar, né? A cobrir toda essa gama aí de possibilidades, entendeu? Deus é bom com vocês, viu? Meu Deus do céu. Uma pequena tiragem. Eu gosto de fazer sempre o paralelo, sabe, Marco? Principalmente quando vai com a esposa. Eu falo, meu amigo, sente aqui, vamos conversar sobre isso. A gente vai fazer um exame que dura 8 segundos. As meninas ganham um espéculo gelado. Meu umbigo aquele de negócio pato. gelado. Nossa. Abre o negócio lá. Um macaco de trocar pneu, assim, tá louco. Incomparável, né, mano? É incomparável. Sei, o PSA substitui o exame de toque? Não. A gente, e pegando o gancho do que o Rodrigo falou e fazendo um link com o Marcos também, os tipos histológicos mais graves, mais indiferenciados do câncer de próstata podem até não ter a PSA, né, Marcão? Então, trazendo para a informação de uma forma mais simples, às vezes a gente tem um tipo de câncer de próstata gravíssimo que o PSA é normal. Sim. Então, assim, talvez o mais grave, né? Então, assim, de fato, esse tripé do exame físico, o exame laboratorial, o exame de imagem, né? Talvez os trabalhos mais recentes tenham avançado bastante em cima dos exames de imagem. Então, essa questão do exame físico, a gente vai ficando um pouquinho mais relaxado do exame do toque, que eu estou falando em si, por conta do avanço que a gente tem tido nos exames de imagem, na propedêutica de rastreio. Mas não, tá? A resposta para a sua pergunta é não. Não adianta fazer só PSA, não adianta fazer só toque retal, não adianta fazer só ultrassom, não adianta fazer só ressonância. A gente tem que juntar as peças do quebra-cabeça, porque senão a gente pode se surpreender. Com um paciente que tem um toque normal e tem um PSA alterado, paciente que tem um PSA normal e um toque alterado. Então, essa micela de coisas acontece no dia a dia. Né? É normal que ocorra dessa forma. E outra coisa, não adianta fazer uma vez, né, o acompanhamento, entendeu? Tem que ser feito rotineiramente, no mínimo uma vez por ano. Porque é muito comum a gente pegar um paciente, né, atender um paciente num ano, tá tudo bem, quando ele volta no próximo ano, já tem alguma alteração, ou benigna ou maligna, né, ou uma hiperplasia prostática benigna, ou um câncer de próstata. Mas qual é a vantagem disso? É que eu descubro rápido, dentro de um ano eu já descobri, então eu pego esse câncer no começo, e só... Fazendo um gancho aqui na resposta do você, eu tenho uma história familiar em relação a isso. Acho que o Marcão nem sabe. Eu tenho um tio meu lá baiano, que morava em Salvador, e ele não queria fazer exame de toque de jeito nenhum. De jeito nenhum. E ele sempre falava a mim, meu PSA é normal. Meu PSA é normal. Essa é clássica, eu né? não vou fazer. Essa é clássica. E aí eu falava, tio, faz. Eu indico um amigo, né? Porque às vezes, né? Ele ficava envergonhado de fazer comigo. Eu indico um amigo, você tem que fazer. Não faço. De repente, estou aqui em Brasília, recebo uma ligação dele. Falei, filho, você tinha razão. Razão de quê? Estou com câncer de próstata avançado. Puta. Nesse momento você se sente mal, né? Você fala assim, Sim. não cuidei dos meus. Que, apesar de eu ter insistido tanto, fica aquela sensação de tu podia ter sido mais chato, sabe? Então, assim, não conto isso para assustar ninguém, não é isso. Mas é porque é a vida, gente, é a realidade. Sim. A gente tem que fazer os exames que tem que ser feito. E acabou, entendeu? E é como você falou, dura 8 segundos, entendeu? Muito rápido, É um exame rápido, não dói. Sim, então, assim, e salva a sua vida. Então, não tem por que não fazer, entendeu? É muito comum, a gente tá no consultório, o paciente chega lá com doença avançada, ele fala, doutor, a culpa foi minha. Eu que não fui atrás. Sim. É de cortar o coração, né? E aí uma pergunta, Marcos, que eu não tenho dúvida que vários pacientes aqui, mas vários pacientes que estão aqui assistindo a gente já colocou lá no Google como prevenir câncer de próstata. A semente do tomate, que eles tanto indicam, ajuda? Eu falo assim, os fatores genéticos, esses aí a gente não consegue modificar ainda. Sim. Mas os fatores ambientais são totalmente factíveis a gente trabalhar e melhorar, né? No sentido de ajudar em relação à prevenção. É aquilo que a gente comentou anteriormente, né? Visitas médicas regulares,
exercício físico, atividade física, comer melhor, evitar de engordar, não fumar, beber com moderação. E esses são os fatores que a gente precisa trabalhar. Claro que quando o paciente tem uma condição específica, por exemplo, um câncer de próstata tratado, ou alguém de primeiro grau que já teve câncer, a gente precisa também conversar com ele sobre reposição. Uhum. Então, essas coisas a gente precisa estar lidando no nosso dia a dia. Mas a prevenção básica envolve mudanças de hábitos de vida. É basicamente isso. E aí você citou um ponto que era a minha próxima pergunta, que assim, acho que é um dos principais tópicos hoje que nós estamos tendo no consultório urológico. E fora do consultório urológico, é o que mais me preocupa, na verdade, que é a reposição hormonal por todo e qualquer paciente que nunca, às vezes, nem fez uma avaliação, que nunca... Não tem nem indicação de repor, não tem indicação de nada. Me conta um pouquinho, fala um pouquinho pra gente aí sobre a reposição, essa relação da testosterona e o câncer de próstata. Isso é um tópico bastante complexo, polêmico, né? E não envolve só risco oncológico, envolve cardiovascular, outros tipos de discussão que a gente tem que ter aqui, principalmente da parte cardiovascular. Por muito tempo a gente entendeu e acreditou que a testosterona por si só poderia ser um fator de risco para o surgimento do câncer de próstata. A gente sabe que não. Uhum. A testosterona não tem o poder de transformar uma célula saudável numa célula cancerígena. Mas em pacientes que têm câncer, você fazer reposição, é claro que você vai propiciar um aumento desse volume de doença, uma chance maior de metastização. O que precisa ser discutido é o paciente que já teve câncer de próstata. Se for um tumor de baixo risco, tratado, sem evidência de doença nesse momento, você tem que conversar com o seu médico, oncologista, urologista, se mantiver testosterona baixa após o tratamento, se vale a pena fazer alguma reposição em baixa dose. Perfeito. Agora, pacientes de risco alto, né, ou pacientes com doença em atividade, é claro que a gente não vai pensar nisso. Uhum. A relação a relação é mais da testosterona piorar um câncer que já existe. Isso, perfeito. E não causar um câncer. Isso era uma coisa que a gente acreditava antes, né? E que os estudos hoje mostram que a testosterona não tem o poder de transformar uma célula sadia em célula cancerígena. Mas no paciente que já tem diagnóstico ou que tratou, essa discussão tem que ser individualizada. E isso, Marcão, é importante. A gente tem muitos pacientes trocados com isso, claro, né, Marco? Que a gente conversa sobre isso. Também só trazendo um caso clínico bem curto, eu e o Marcos, a gente tem um paciente comum que tem 48 anos. É isso que eu ia falar agora. Que um paciente de 48 anos, com câncer de próstata avançado, né, Marcos? E assim, é um balanço, é uma medicina de precisão, é uma medicina, uma oncologia, uma urologia feita para aquele paciente. Sim. Então, assim, a gente conversa muito sobre isso, eu e o paciente muito letrado, pesquisa, vai atrás, né? Então, assim, é importante isso que o Marcos está trazendo, assim, é uma coisa muito individual. E esse risco-benefício de você fazer uma reposição no paciente que já tratou o câncer, ele tem que ser levado para uma discussão multidisciplinar. Sim, entendeu? Sim. Não é só o oncologista, não é só o andrologista tem que entrar, entender o quanto que essa privação hormonal está fazendo mal ao paciente em relação à qualidade de vida, né? Então, às vezes, é o que você falou, um cara jovem, né? Sim. Que a gente sabe que o paciente mais jovem, a questão da testosterona baixa é um problema, né? E isso tem que ser discutido. Aqueles tumores de baixo risco, o paciente realmente tratou, está bem, está em acompanhamento seguro com o oncologista, com o urologista, eu acho que vale a pena a gente pensar. Agora, no paciente de alto risco, o paciente que está em tratamento. E aí traz essa medicina personalizada, né? Então, Sim. esse cuidado integral, apesar da oncologia, da urologia, da medicina ser muito protocolar, né? Porque os estudos trazem, né? Tantos por cento funcionou para tantos pacientes. Então, a gente tem uma medicina protocolar. Mas entender a importância da gente personalizar esse paciente. Cada vez mais, né? Exatamente, cada vez mais. E aí entra uma coisa muito importante. Porque lá na Renovare, por nós sermos uma equipe da urologia mais multidisciplinar dentro da urologia, então a gente tem colega que faz urologia geral, a gente tem eu que faço uropediatria, a gente tem andrologista, a gente tem uro-onco, a gente tem parcerias com o Marcos, temos nutricionista, temos psicólogo, acaba que a gente tem uma clínica que tem esse olhar integral para o nosso paciente.
Então, hoje a Renovare, ela tem mais de 10 anos de mercado aqui em Brasília. E é essa clínica que tem esse cuidado do paciente desde pequeno, nessa conscientização, até o paciente adulto jovem que recebeu um diagnóstico desse, porventura, de uma maneira mais precoce, e do paciente mais idoso também. E como a gente trata da família, eu tenho um paciente que foi diagnosticado com câncer de próstata, que na verdade o nosso contato foi com a esposa dele. Ela que ficou sabendo de uma divulgação de um evento do Outubro Rosa, para falar do câncer de mama. Aí ela participou do evento, aí usou a clínica como consultório dela mesmo, né, para fazer avaliação uroginecológica. E aí ela trouxe o marido dela. Quando ela trouxe o marido dela, eu fiz o diagnóstico. Então, o fato de você atender e ver todo mundo da família, né? Abraçar todo mundo é muito válido. E eu queria frisar mais uma coisinha. O paciente que tá na andropausa, né? Nome não é o mais correto, mas né, que está com a testosterona baixa e quer fazer uma reposição, ou precisa fazer uma reposição, para ele não ter esse medo de que eu vou aumentar a minha chance de ter câncer. Tá? Então, assim, se você tem realmente necessidade de fazer, sua testosterona está baixa, você está com sintoma, pode fazer. Desde que acompanhado. Exatamente. E para valores normais. O problema é que o pessoal quer a testosterona acima do normal. Como se isso fosse, entendeu? né? A gente fala que é suprafisiológico, acima do normal. E aí sim começa a ter problemas, né, cardiovasculares e além do risco de câncer. Então, assim, só para o paciente não ficar com medo, né? Sim. Então, assim, se você tem indicação, faz o acompanhamento com o andrologista, com o urologista. Ele vai fazer a sua reposição e vai te acompanhar no decorrer do tempo. Isso é muito importante frisar. Importantíssimo. É uma estratégia segura, desde que feita com a supervisão de um profissional competente e um centro que realmente seja responsável. Exatamente. Sim. Acho que isso é o mais importante de tudo aqui. Todo paciente submetido a uma cirurgia de próstata, como câncer de próstata especificamente, a prostatectomia radical, vai ter um quadro de uma impotência, vai ter uma disfunção erétil? Porque eu acho que esse é um grande medo. Não, eu adoro essa pergunta. E é uma pergunta muito interessante também, né? Porque, assim, voltando lá para aquela casuística, né? Quando a gente começou a discutir prostatectomia radical, há 15, 16, 20 anos atrás, a gente discutia muito... O que é prostatectomia radical? Então, vamos lá. A prostatectomia radical, a gente tem vários tipos de doença que pode acometer a próstata. Agora, a gente está falando sobre câncer. O tratamento para câncer envolve uma cirurgia da próstata, que a gente tira a próstata e as vesículas seminais. Então, é importante ter essa diferenciação que o Rodrigo falou, porque a gente tem também outro leque, um cardápio enorme de opções de tratamento que a gente faz para os aumentos benignos da próstata, para as prostatites, para as obstruções ali, estenose de colo e tudo, que são tratamentos para doenças benignas. Então, quando a gente fala de prostatectomia radical robótica ou de qualquer forma que for, a gente está falando do tratamento do câncer de próstata, que envolve uma retirada completa da glândula e de algumas estruturas anatômicas que estão próximas dela. Então, voltando, como eu estava falando há 10, 15 anos atrás, a gente discutia taxas de potência e incontinência de 80%. E isso avançou muito. A introdução das técnicas minimamente invasivas permitiu que a gente fizesse uma preservação do feixe neurovascular de uma forma muito precisa. Então, os dados da literatura ainda continuam bastante diversos, mas, de qualquer forma, a gente tem conseguido melhora funcional em grande parte dos pacientes, né? De novo, falando de medicina de precisão, é diferente a gente operar um senhor de 80 anos de idade de a gente operar uma pessoa de 45, 48 anos de idade, que já não tem um grau de disfunção erétil e tudo. Então, de novo, falando de uma forma geral, a gente consegue sim manter a parte funcional, que é da continência e da potência, na grande parte dos pacientes. Tá? Então, os pacientes que operados, especialmente os pacientes de doença inicial, os pacientes que não são aquelas prostatectomias de resgate, sabe, Marcão? São aqueles pacientes que é isso? Que já fizeram um outro tratamento, especialmente a radioterapia, e a gente opera depois. É um paciente que é mais difícil da gente manter a continência e a potência. Um paciente que está com um tratamento inicial, com uma doença inicial, que vai ser o primeiro tratamento que ele vai fazer, a gente tem conseguido grandes
a margem de 80% que a gente tinha 20 anos atrás de disfunção, a gente atinge o contrário, a gente consegue ter uma preservação dessas funções fisiológicas importantes para o paciente. Mas o que eu gosto sempre de falar? Quando a gente está tratando um paciente de câncer, a gente tem, de novo, 3 pilares de tratamento. A gente tem um pilar oncológico. Então, é importante demais a gente saber que quando a gente está operando o paciente, a prioridade é a gente ter uma cirurgia R0, ou seja, ressecar toda a lesão. Sim. E isso é o principal pilar da cirurgia. Se a gente conseguir ressecar, ter uma cirurgia oncológica e manter a continência e a potência nessa ordem, é o que eu falo que é a prioridade do tratamento oncológico no câncer de próstata. Então, assim, se a gente conseguir ter um paciente que a gente não tem margens comprometidas, ou seja, a gente conseguiu tirar toda a lesão e o paciente está continente, a potência, a gente tem aí o Rodrigo, tem um monte de gente para a gente mandar que a gente sabe que vai cuidar bem e a gente vai recuperar. Se a gente tirou toda a lesão e o paciente está incontinente, a gente tem uma gama de coisas que podem ser feitas, esfíncteres, fisioterapia, botox, uma gama de coisas do ponto de vista funcional que a gente consegue tratar. Agora, a oncologia, do ponto de vista oncológico, da cirurgia oncológica, às vezes a gente só vai ter uma chance, né, mano? Sim. De fazer uma cirurgia bem feita. Aliás, não, na maioria das vezes. Então, eu gosto sempre de frisar, né? É uma preocupação nossa, sempre é. A gente quer que o paciente fique continente e potente, mas sabendo que quando a gente fala de câncer, a cirurgia oncológica, ser uma cirurgia do ponto de vista oncológico bem feita, é o pilar mais importante. Né? Ainda é o aspecto prioritário. E aí entra uma coisa muito legal, que aí entra naquela discussão ali, vou fazer uma cirurgia por robô, vou fazer uma cirurgia laparoscópica, vou fazer uma cirurgia convencional. Não vou perguntar pra eles, são completamente viesados, tá? Não me interessa a opinião de vocês. Cirurgiões robóticos. Você, assim, a gente sabe que tem vários estudos que fazem, né, esse comparativo, mas trazendo os estudos e trazendo a sua prática clínica ali, né, do consultório, do dia a dia. Aquele paciente que fez o robô tem tido melhores resultados, tanto de cura, mas também desse aspecto funcional que você falou um pouco. Sem dúvida. E a gente percebe isso, né, no consultório, né? O paciente que faz cirurgia robótica é um paciente que tem uma recuperação muito mais rápida no pós-operatório, um paciente que chega mais confiante no consultório, porque ele acha que fez a estratégia que é mais moderna, que é mais inovadora, e ele não está errado em pensar isso. Ele chega mais confiante, ele tem menos sequela, entendeu? Pelo menos é o que eu vejo na prática, né? Eu estou falando de incontinência e disfunção erétil. E eu acho que para adesão do paciente, você munir ele dessas informações relacionadas à cirurgia robótica, eu acho que isso faz toda a diferença, né, na jornada do paciente. Deixa a gente com conflito de interesse responder, madrinha. Nossa, vocês são carentes, viu? Fala. Vai. Não, assim, isso é literatura de 20 anos, né, Marcão? Sim, e, assim, tá mudando, né, Rodrigo? Tá mudando, assim, o resultado... Na prática clínica, isso era uma coisa que a gente já vem há muito tempo, né? Os pacientes se comportam de forma diferente. E eu não estou falando literalmente só do robô, estou falando das cirurgias minimamente invasivas. Perfeito. Então, são menos sangramento, menos dor no pós-operatório, retorno mais rápido às atividades, só isso... Eu acho que já muda bastante. Né? Já muda bastante, né? E claro, do ponto de vista oncológico, os trabalhos ainda mostram que um paciente bem operado, do ponto de vista robótico, laparoscópico aberto, é um paciente bem operado. Sim. Ponto final. Né? Então, assim, mas se a gente conseguir deixar o paciente ser bem operado e ele retornar mais rápido às atividades, sangramento, tomar menos remédio no pós-operatório, aí a gente está na gaveta perfeita, né? Mas ele é o pilar, né? A gente volta lá para nossa primeira fala, ele é o pilar, ele quer voltar rápido para o trabalho. E lembrar, pessoal, que a cirurgia continua sendo o principal tratamento de qualquer câncer sólido, tá? Perfeito. Vai, quer falar do robô também? Não, é só um a mais aqui, só um detalhezinho. Então, por que a gente hoje fala de cirurgia robótica e tem todo esse apelo? Esse apelo, exatamente. Porque realmente você consegue ver melhor. Então, você vê mais, você consegue ter mais precisão no movimento. Então, se você vê melhor, tem mais precisão no movimento, como é que uma cirurgia dessa não é melhor do que a outra que você vê menos, com menos precisão? Então, não tem lógica, entendeu? É isso, a cirurgia é outra, eu falo isso, né? Sim. É como se, na verdade, os passos são bem parecidos, mas é como se eu estivesse fazendo uma cirurgia totalmente diferente, porque eu consigo ver muito melhor. Então,
Não tem como isso ser mais pior ou igual. O resultado é melhor. Oncológico, funcional. Então, esse é que a gente tem esse apelo mesmo, a gente gosta, eu adoro operar robô. Mas é porque isso traz um benefício para o paciente absurdo. Assim, eu falo, e graças a Deus, inclusive... É isso que eu falo agora. Eu até gravei um conteúdo em relação a isso, que foi autorizado no SUS, o robô, né? Foi incorporado. Eu acho que tem 180 dias para o governo resolver isso. Sabemos que vai levar mais tempo. Né? Para contextualizar aqui, saiu uma portaria onde o paciente do SUS, né, o paciente que é atendido pelo Sistema Único de Saúde, vai ter acesso às plataformas robóticas, ou seja, eles serão operados pela plataforma robótica, que hoje é um custo alto para aquele paciente que às vezes não tem um plano de saúde, ou até que tem um plano de saúde, mas que tem que pagar o que eles chamam de taxa de cirurgia robótica. Então, hoje, o paciente do SUS vai ter esse ganho. Eu acho que é um ganho, desde que a gente realmente consiga instituir essa medida, mas assim, é um ganho, é um avanço enorme para o tratamento de câncer de próstata no SUS. E de outros tipos de câncer também. E de outros tipos, óbvio. Foi uma notícia bem interessante, né? E a gente vai poder oferecer o melhor para o paciente. Esse aqui, no final, é isso que a gente quer, assim, no consultório. É oferecer o melhor que a gente tem para o paciente, né? De forma multidisciplinar, de forma técnica, de forma psicológica, de empatia mesmo, de abraçar o paciente, e de tecnologias aí, todas que aparecem, a gente tem que sempre estar procurando. A medicina evolui, assim, é um negócio absurdo como a medicina evolui, né? Bom, ficou bem claro que se a gente deixar, eles vão ficar falando de cirurgia, de câncer, de tratamentos, né, por bastante tempo. Mas, Marcos, eu queria que você deixasse ou uma mensagem, ou uma frase, ou uma palavra que resumisse o que é tratar o câncer de próstata, o que é a importância desse cuidado que o homem tem que ter. Se fosse resumir uma palavra, eu diria para o pessoal que está nos vendo aqui, consciência. Entender que a gente precisa correr atrás enquanto é possível. Então, faça o diagnóstico precoce, faça a prevenção. Esses dias eu ouvi uma frase em um desses congressos, assim, que a gente não deve ser passageiro da vida. A gente tem que tomar as rédeas e fazer da vida o que a gente quiser. Mas, para isso acontecer, tem que ter saúde. Então, saúde é prevenção, né, pessoal? Perfeito. E a sua, Sei? Nossa, tão difícil, mas a gente está nessa fase que a gente escuta tanta coisa. E aí, coisa de internet também, eu vi assim, a gente morre um dia e vive o resto. Vive todos os outros, né? Então, assim, a forma, nem todo mundo tem um poder completo de escolha como é que vai viver a vida. Mas o mínimo que a gente tem, a gente precisa viver. Sim. E assim, e de novo, puxando lá de você, né, Madrinha, esse cuidado integral com a saúde, esse cuidado nos marcos, esse cuidado em todas as fases da vida é tão importante. Porque é o que vai levar a gente à longevidade saudável, né? Então, assim, o Marcos falou um momento aqui que o tratamento de câncer de próstata é um tratamento que a gente convive quando às vezes a doença está avançada, e é o que a gente vê com os pacientes. Então a gente está falando de paciente que vai ser operado e vai ser curado de forma inicial, mas vai ser um paciente às vezes que vai ter uma vida longeva, saudável, fazendo as coisas, viajando, aproveitando sua vida com qualidade de vida, mesmo tendo que conviver com uma doença grave. Isso é viver a vida. Porque morrer de câncer, de infarto, de diabetes, todo mundo vai morrer, mas isso é um dia. Um dia só. O resto do resto da vida a gente vai viver. Tem uma frase interessante, né? Não sou eu que tenho que falar as frases hoje, mas me veio à cabeça aqui. Eu sou carente. Que a dor, todo mundo vai sentir. Não tem jeito. Sim. Todo mundo sente dor na vida, né? O que é opcional é o sofrimento. Então, você vai sentir dor. Mas sofrer que é opcional. Então, você tem que decidir como é que você vai enfrentar essa dor, né? Sim. Então, esse é o diferencial, né? Exatamente. E aí o que eu acho que fica de mensagem é: homens, marquem suas consultas, se permitam se cuidar, que eu acho que é um ato de autocuidado, né? E mulheres, incentivem seus pais, seus maridos, seus irmãos, seus filhos também a se cuidarem. E aí eu queria que vocês deixassem ou sua rede social, onde os pacientes possam te encontrar,
é o seu momento. Queria agradecer primeiro a Renovare pela iniciativa, parabéns, tá? Também. E parabéns pela história que vocês estão construindo aqui em Brasília, né? Fazendo, como a Rayana falou, desde as idades mais precoces até a fase final da vida, esse cuidado em relação ao homem e à família, né? Parabéns a vocês, e quem quiser acompanhar o nosso trabalho, Dr. Marcos Trindade, no Instagram. Minha rede social, todo mundo me encontra na Renovare. Eu tenho minha rede social pessoal, Dr. Sei, O-S-E-I, Ponta com Amor, K-U-A-M-O-A, nome diferente. Nós colocaremos aqui, nosso marketing maravilhoso. Nome diferente, tá? Do jeito Por que favor. fala, mas todo mundo me encontra com o Rodrigo, me encontra com a Rayana. Se não me encontrar na minha rede, pode ir na rede deles, que vocês vão me encontrar também, que a gente vai estar junto, ou no trabalho, ou na farra, tá? Então, é isso. Muito bem, queria agradecer também a vocês dois, o Marcão, eu não tenho nem palavras, acho Obrigado que a vocês. você é um cara muito especial, os pacientes que a gente tem em comum adoram ele, adoram o carinho que ele trata com os pacientes, então isso que é mais importante, né? Uma vez você tinha até falado, a gente se encontrou numa aula, você falou assim, cara, hoje o meu foco, minha relação com meus colegas de trabalho é ter uma equipe, um grupo que cuida do paciente, né? Que isso é mais importante do que tudo, né? Indicação técnica só, né? Exatamente. Então, agradecer o OCEI, né? Agradeço a vida por ele, então, né? Não tem... E vocês me encontram no Dr. Rodrigo Vilalva, no Instagram, e na Renovare também, no Instagram, no YouTube. A Rayana vai falar aqui a Renovare, que eu sempre erro quando eu vou falar o da Renovare. Isso, gente, é difícil eu. É difícil eu, É difícil eu, viu? Então, eu sou a doutora Rayana Gondim, sou médica urologista, sou a host desse podcast. Vocês me encontram no @Rayana Gondim. Eu agora sou tiktoker, tá? Por favor, me encontrem no TikTok ou no YouTube. Tudo doutora Rayana Gondim, tudo Rayana Gondim. É bem fácil de me achar. Os meninos também vão colocar aqui, fica fácil. E principalmente no Instagram da Renovare, nas nossas redes sociais. A gente está sempre produzindo conteúdo, seja podcast, seja os posts do Instagram. Então, e lá também é um canal de comunicação. Teve dúvida, teve angústia, teve questionamento, a gente também está à disposição. É o @Renovare Clínica. E antes de terminar, uma coisa muito importante. Por favor, divulguem. Porque quanto mais pessoas receberem esse tipo de informação, mais a gente vai difundir essa necessidade do acompanhamento, do tratamento. Então, para os homens, para as mulheres, filhos, divulguem isso o máximo possível, porque é uma informação de qualidade. E aí a gente consegue atingir o que a gente quer, né? Que é proporcionar a saúde para todo mundo. Então. E eu não posso deixar o nosso convidado de honra sair daqui sem um mimo, né? Sim, claro. Então, a gente tem como patrocínio da Renovare a Moma Doces Saudáveis, e aí conversa muito com isso que a gente falou, essa necessidade de cuidar da alimentação, cuidar da saúde, e a Moma, ela traz isso. Ela traz uma comida gostosa, um doce saudável, um doce gostoso, que é doce que não parece que é doce. Então, assim, é um negócio espetacular. E é um mimo só para agradecer a sua presença aqui com a gente. Obrigado a vocês, foi uma honra. Na verdade, você vai só levar e vai dar para sua esposa. Esse é o combinado com todos os nossos convidados. Se você não conhece... Vai ser entregue. Se você não conhece... Vale muito a pena. A Moma cresceu gostoso. muito aqui em Brasília. Obrigado, ela pessoal. tá no Lago Sul, ela tá na Asa Norte, ela tá na Asa Sul em breve. Vamos lá, conferir. Vai O chegar. gelato vale a pena, viu? O gelato de pistache é um negócio assim. Aí é bom demais. Vale a pena. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada e foi um prazer estar com vocês novamente.